Olá, me chamo Vitor e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou ensinar você como desenvolver um visual tank chart, tá? Um visual que é muito usado aí nas empresas para medição de tanques ou também para medição de estoque, tá bom? E além disso, também nesse vídeo você vai aprender como criar uma tabela dinâmica, tá? Sem usar o Excel ou sem usar alguma informação do banco de dados. É apenas usando a linguagem DAX, beleza? Bom pessoal, então no nosso modelo de dados aqui nós temos o nosso dtanks, que é a nossa tabela de dimensão, e a nossa F medições, tá? E olhando um pouco para os dados aqui, ó, na nossa F medições nós temos o ID do tanque, o nível dele, o nível máximo, né? E na nossa dtanks temos a descrição do tanque e o ID, tá? E qual que é o nosso objetivo? É nós criar um visual exibindo ali os níveis dos tanques de forma bem visual e trazer do lado ali um total de todos, no mesmo eixo, trazer um totalizador dos níveis dos tanques, tá bom? E aqui nós vamos precisar criar uma outra tabela auxiliar da nossa dtanks, só que ela vai ser bem simples de criar. Vou explicar para vocês aqui como vocês podem desenvolver e é algo que vocês podem usar também em outros projetos, tá bom? Então vamos lá. Aqui em modelagem, vamos em nova tabela. E aqui em nova tabela, vamos chamar aqui de dtank aus. Passar aqui o igual. E a gente vai chamar a função union. O que a função union faz? Ela consegue unir duas tabelas ali diferentes ou iguais. E você consegue ali passar os parâmetros. Tem que ter as mesmas colunas, tá? A mesma descrição de coluna, para que ela consiga juntar o dado ali que você deseja, tá bom? E aqui vamos passar a select columns. E o que a select columns faz? Ela pede ali uma tabela referência e depois ela vai pedindo o nome da coluna e o dado que você quer colocar ali embaixo da coluna, tá? Eu vou fazer isso aqui para vocês dar uma olhada, ó. Eu vou passar a tabela de tanks e aqui, ó, tá pedindo o nome de uma coluna. Então eu vou passar aqui, eu posso falar qualquer nome aqui, tá? Vou chamar de tanque, tanks, né? Vou chamar de tanque. E o que vai alimentar essa coluna, né? As linhas ali. É a nossa dtank descrição. Beleza? Agora está pedindo outra coluna, então vamos chamar aqui a coluna ID, que é onde vai ter o relacionamento ali, né? E vamos passar o que vai ter dentro dessa coluna ID, dtanks ID. Então, aqui é uma tabela, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, deixa eu até colocar. Pra gente comentar no Power BI, você digita 2 pontos aqui, 3 pontos. 3 pontos não, né? Underline, né? E a gente pode vir aqui e passar uma descrição. Ó. Então, aqui é a tabela 1. Beleza? E agora vamos adicionar, a nossa tabela 2, ó. Deixa eu pular para outra linha então. Novamente, vamos usar a select columns da nossa dtanks também. Por que vamos usar dtanks, tá? Nós vamos usar os mesmos IDs que já existem na nossa dtanks, beleza? Vocês vão entender. E aqui, ó, qual que vai ser o nome? Então, vou chamar também de tanks, tank, né? Porém, aqui a gente vai chamar de total. E agora a gente cria novamente a coluna ID. E agora também a gente vai utilizar a nossa dtanks ID, tá? Então, deixa eu explicar para vocês aqui o que a gente está fazendo, ó. Nós estamos usando a union e criando duas tabelas, ó. Essa aqui é a tabela 1. Tabela 2, na verdade, né? Aqui é a tabela 1. Então, deixa eu dar um zoom para vocês aqui, ó. A union, ela une duas tabelas e aqui a gente está selecionando dados de uma tabela. Então, a gente está fazendo uma select columns na nossa dtank, criando a coluna tank e alimentando essa coluna tank com a nossa tabela que já existe ali, dtank descrição, criando a coluna ID e alimentando essa coluna ID também com dados que já existem, tá? E aqui embaixo, nessa outra select columns, estamos criando também a coluna tank, só que aqui a gente está criando um dado que a gente está imputando, ou seja, a nossa coluna tank
embaixo dela vai ter as linhas ali total, tá? E o ID, e pegando essa coluna ID e aproveitando o ID da nossa tabela que já existe, tá? Então, o que isso vai trazer para nós? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Já trouxe aqui. Ele trouxe uma coluna com a descrição dos tanques e o ID. E verifica que o ID se repete, ó. O ID se repete para os outros IDs que já existem. E o total aqui também está se repetindo. Mas vocês vão entender o porquê disso, tá? Beleza, então vamos vir aqui para o nosso relacionamento e trazer o relacionamento do nosso ID para a nossa F-medições. Mas antes, vamos olhar como é que estão os dados aqui, ó, da nossa DTanks. Tá em número inteiro, né? Da nossa F-medições. Vou transformar também em número inteiro, ó. Para o relacionamento ser mais confiável. Beleza, então vou pegar nossa coluna na nossa DTank auxílio e vincular com essa outra coluna, tá? E aqui, perdão, eu vou criar muitos para muitos, ó. Muitos para muitos. Beleza, então nós já temos o nosso relacionamento. E quando nós trazer aqui os dados, ó, em gráfico de colunas clusterizados, eu tenho que trazer a nossa DTank alce e trazer aqui para o eixo X o tanque, tá? E agora vamos então fazer as nossas medidas, né? Para a gente trazer os dados ali, ó. Vamos vir aqui então em página inicial. Eu vou inserir dados aqui novamente porque eu vou criar, e é muito importante sempre fazer isso, organizar os seus códigos, tá? Suas variáveis ali, medidas. Então, dentro de medidas, vamos criar uma soma do nosso nível, tá? Então, vou colocar aqui, ó, nível. Vou chamar de nível atual, tá? Que seria o nível ali do momento. É uma soma simples da nossa F nível, tá? E também vou criar uma nova medida que é o nível máximo. Nível máximo. Que também é uma soma da nossa F nível máximo, né? Beleza, deixa eu ocultar aqui. Quando eu clico em ocultar a coluna que é criada automaticamente, ele identifica e fica o ícone aqui, ó, de medidas, tá? Bom, se eu arrastar esses visuais para cá, ele vai trazer para nós agora o total da somatória desses tanques e também por cada eixo de tanque aqui o nível dele, tá? O nível dele e o nível atual. Olha que legal, né? E com isso, agora a gente pode customizar esse visual, tá? Para ficar aparecendo ali realmente com um tanque, tá? Com um nível de tanque, tá? Como é que a gente pode fazer isso aqui no Power BI? Não tem segredo. Vou clicar no nosso visual. Vamos vir aqui e habilitar a aba de formato aqui, tá? E aqui em colunas, vamos começar da seguinte forma. Em layout, vamos colocar aqui, ó, sobrepor. Beleza? Clicando em sobrepor, vamos colocar aqui que o espaço entre as séries vão ser de 100%. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou as duas séries e juntou elas, tá? E aqui repare agora que nós temos o nível máximo, que é o azul, e o nível atual, que é o azul mais escuro, tá? E a gente consegue agora começar a customizar eles, ó. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos vir aqui em borda, vamos ativar as bordas, tá? E aqui vamos escolher o nível máximo e colocar que ele vai ter uma tela em branco, perdão, ó. A borda dele, pode ser uma borda meio cinza, porém, ó, a cor de fundo dele vai ser em branco, ó. Então, já está dando o efeito aqui de preenchimento. E vamos escolher um azul mais claro para o nosso nível atual, tá? Um azulzinho mais claro. E vou tirar essa borda dele. Perfeito. Então, se a gente dar um zoom aqui, a gente já consegue reparar que ele já tem um efeito ali de preenchimento. A gente tem uma linha mais clarinha, que é como se fosse o espaço ali que falta o preenchimento, tá? Então,
vamos dar mais uma customizada nesse visual. Tá? Deixa eu retirar aqui o filtro. E vamos aqui, ó, formato. Bom, a legenda não precisamos, porque a gente sabe que esse aqui é o nível máximo. Aqui em eixo Y, vamos tirar o título e vamos tirar aqui também o valor, tá? Beleza. Aqui no eixo X ainda, vamos vir aqui em título e vamos mudar essa fonte, ó. Beleza. Aqui a gente não precisa mexer. Vou colocar uma cor aqui mais escura um pouco, mais claro na verdade. E no título vamos dar uma estilizada nele aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, acompanhamento níveis de tanks. Ou melhor dizendo, né, ó, tank chart. Tank chart, beleza? E aqui a gente pode mexer também na nossa cor, ó. Deixar aqui esse um pouquinho mais escuro. E beleza. Temos aqui o nosso acompanhamento do tank chart. Bom, agora a gente pode ainda mexer no visual, tá? Esse aqui é agora totalmente visual, tá? Vamos aplicar uma sombra bem sóbria aqui e centralizar ela. E vamos deixar a tela de fundo ainda, tá? Ficou assim, beleza. E agora, pessoal, a gente pode adicionar aqui uma informação que é o seguinte, ó, aqui em colunas, vamos clicar no nível máximo, tá? Em rótulo de dados, rótulo de dados, e vamos adicionar os valores aqui, ó. Para o nível máximo, a gente não precisa colocar vamos deixar o valor sim, porém vamos colocar um detalhe, ó. Aqui no valor vamos colocar em nenhum, então aqui a gente já sabe que para cada tanque o nível máximo é 7.000 litros e no total tem 42.000 litros somando, ó. 42.000 litros. 42.000 litros? Tá certo. Isso mesmo. Bom, vamos adicionar um detalhe. E esse detalhe a gente pode customizar ele. O que seria esse detalhe, tá? Vamos criar uma nova medida e vamos falar que é o seguinte, tá? Que é o detalhe do nível máximo. É igual, e aqui a gente pode escrever, ó, entre aspas duplas, nível máximo, e a gente pode colocar aqui, junto com esse nível máximo, a gente coloca o E concatena, ó, o E comercial, espaço, E comercial de novo, e aqui a gente pode concatenar com o nível máximo, tá? E aqui nesse detalhe, então, ó, estou aqui na minha guia de formato, vim aqui em rótulo de dados, valor, e vim aqui na guia detalhe. E aqui a gente pode colocar esse detalhe nível máximo, tá? E a gente pode remover agora, ó, o valor, tá? E agora fica, ó, nível máximo 42.000 litros, nível máximo 7.000, tá? Bom, agora vamos formatar o nosso nível, né? O nível atual aqui, ó. Vamos vir aqui em valor e vamos colocar aqui nenhum. E beleza, então agora a gente tem o nível máximo e o nível atual. E o nível atual nós podemos adicionar ele aqui na base interior central, né? Para ele ficar bem no centro aqui, ó. Ó, aqui ficou meio ruim, mas deixa eu colocar extremidade externa, tá? Ó, aqui ficou ruim. Então o que a gente pode fazer para melhorar isso? Podemos fazer o seguinte, ó, olha que legal. No nível máximo já tem os 7.000, né? Então a gente pode remover o valor aqui do nível atual e colocar o nível ali atual junto com o nível máximo, tá? Como que a gente pode fazer isso? Ó, vamos vir aqui em nível máximo, vou criar uma nova aqui, ó, nova medida. E agora sim, ó, detalhe nível atual, beleza? Então a gente vem aqui, ó, nível atual e concatena com o nível atual. E fazendo isso, nós podemos vir aqui e no rótulo de dados, nível máximo, e aqui em valor a gente pode mudar, ó, nível atual. E agora sim, tá? A gente mantém os mesmos dados aqui dos gráficos, porém o título vai mudar.
E aqui a gente pode só inverter a regra, né? A lógica. Ó. O nível, aqui vai ser o detalhe do nível, que é o nível máximo. E aqui no detalhe que a gente muda para o nível atual. Beleza? Ou nem precisa de colocar o nível novamente. A gente sabe que é nível, né? Então, deixa só o atual aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui é um jeito de estilizar o visual. E agora, ó, ele não está aparecendo aqui para os outros, né? Vamos dar uma olhada aqui. A posição vai ser alto. E aqui... Ele não está aparecendo para o nosso total. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, já sei o que a gente pode fazer. Ó. Como aqui ele tá meio que limitando a exibição, ó, o que a gente pode fazer nesse caso? Ó? Aqui no eixo Y, a gente pode colocar uma altura máxima, tá? Ou escala de algoritmo, né? Mas não faz sentido escala algoritmo. Então, a gente sabe que a soma desses caras aqui dá 42.000. Então, a gente pode colocar uma altura máxima de 50.000. Beleza? E agora ele aparece, ó. Ele estava sobrepondo, né? Bom, esse foi o visual que eu tinha para trazer para vocês. O que a gente aprendeu a fazer aqui, ó? De forma dinâmica, criar uma coluna, ó. A gente criou uma nova tabela, na verdade. E isso pode ser usado para qualquer outra informação que você tenha que totalizar ou criar uma média, tá bom? Enfim, o que seja, tá? Eu vou trazer mais vídeos aqui sobre essas questões de criar colunas dinâmicas, valores para aparecerem de forma dinâmica para cada coluna, tá? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, tá? Ele é bastante usado aí nas empresas, tá? Ainda mais quando você trabalha com dados ali de níveis, né? Você tem que medir nível de qualquer coisa que seja, tá? Medir estoque.